O jargão cientificista, capítulo 8 do livro A Grande Rebelião. A dialética lógica fica condicionada e qualificada ainda pelas preposições em e, acerca de, que jamais nos levam à experiência direta do real. Os fenômenos da natureza distam muito de ser como os cientistas os veem. Certamente, tão logo um fenômeno qualquer é descoberto, de imediato é qualificado ou rotulado com tal ou qual terminologia difícil do jargão científico. Obviamente, esses dificílimos termos do cientificismo moderno só servem de remendo para tapar a ignorância. Os fenômenos naturais de modo algum são como os cientistas os veem. A vida, com todos os seus processos e fenômenos, desenvolve-se de momento em momento, de instante em instante, e quando a mente cientifista a detém para analisá-la, de fato a mata. Qualquer inferência extraída de um fenômeno natural qualquer, de nenhuma maneira é igual à realidade concreta do fenômeno. Desgraçadamente, a mente do cientista, alucinada por suas próprias teorias, crê firmemente no realismo de suas inferências. O intelecto alucinado não somente vê nos fenômenos o reflexo de seus próprios conceitos, senão, ademais, e o que é pior, quer, de forma ditatorial, fazer com que os fenômenos se tornem exatos e absolutamente iguais a todos esses conceitos que levamos no intelecto. O fenômeno da alucinação intelectual é fascinante. Nenhum desses tontos cientistas ultramodernos admitiria a realidade de sua própria alucinação. Certamente, os sabichões desses tempos de modo algum admitiriam que se os qualificassem de alucinados. A força da autossugestão lhes faz crer na realidade de todos esses conceitos do jargão cientificista. Obviamente, a mente alucinada se presume de onisciente e, de forma ditatorial, quer que todos os processos da natureza marchem pelos trilhos de suas sabichonices. Nem bem aparecer um fenômeno novo, é classificado, é rotulado e o põe em tal ou qual lugar, como se, em verdade, o houvessem compreendido. São milhares os termos que inventaram para rotular fenômenos, mas nada sabem os pseudo-sapientes sobre a realidade destes. Como exemplo vívido de tudo o que neste capítulo estamos afirmando, citaremos o corpo humano. Em nome da verdade, podemos afirmar de forma enfática que este tipo de corpo físico é absolutamente desconhecido para os cientistas modernos. Uma afirmação desta classe poderia aparecer como muito insolente ante os pontifícios do cientificismo moderno. Inquestionavelmente, merecemos deles a excomunhão. No entanto, temos bases muito sólidas para fazer tão tremenda afirmação. Desgraçadamente, as mentes alucinadas estão tão convencidas de sua pseudo-sapiência que nem remotamente poderiam aceitar o cru realismo de sua ignorância. Se lhes disséssemos aos hierarcas do cientificismo moderno que o Conde Cagliostro, interessantíssimo personagem dos séculos XVI, XVII, XVIII, ainda vive em pleno século XX. Se lhes disséssemos que um insigne Paracelso, insigne facultativo da Idade Média, ainda existe, podeis estar seguros de que os hierarcas do cientificismo atual ririam de nós e jamais aceitariam nossas afirmações. No entanto, é assim. Vivem atualmente sobre a face da Terra os autênticos mutantes, homens imortais com corpos que datam de milhares e milhões de anos atrás. O autor desta obra conhece os mutantes. Entretanto, não ignora o cepticismo moderno, a alucinação dos cientistas e o estado de ignorância dos sabichões. Por tudo isto, de modo algum, cairíamos na ilusão de crer que os fanáticos do jargão cientificista aceitassem a realidade de nossas insólitas declarações.
O corpo de qualquer mutante é um franco desafio ao jargão cientificista destes tempos. O corpo de qualquer mutante pode mudar de figura e retornar logo a seu estado normal sem receber dano algum. O corpo de qualquer mutante pode penetrar instantaneamente na quarta vertical e até assumir qualquer forma vegetal ou animal sem retornar posteriormente a seu estado normal sem receber prejuízo algum. O corpo de qualquer mutante desafia violentamente os velhos textos de anatomia oficial. Desgraçadamente, nenhuma dessas declarações poderia convencer os alucinados do jargão cientificista. Esses senhores, sentados sob seus sólidos pontifícios, inquestionavelmente nos olharão com desdém, talvez com ira e possivelmente até com um pouco de piedade. Entretanto, a verdade é o que é e a realidade dos mutantes é um franco desafio a toda teoria ultramoderna. O autor da obra conhece os mutantes, porém, espera que ninguém os creia. Cada órgão do corpo humano é controlado por leis e forças que nem remotamente conhecem os alucinados do jargão cientificista. Os elementos da natureza são, em si mesmos, desconhecidos para a ciência oficial. As melhores formas químicas estão incompletas. O H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, para formar água, resulta algo empírico. Se tratarmos de juntar no laboratório o átomo de oxigênio com os 2 de hidrogênio, não obteremos água nem nada, porque esta fórmula está incompleta. Falta-lhe o elemento fogo. Só com este citado elemento se poderia criar água. A intelecção, por muito brilhante que pareça, não nos pode conduzir jamais à experiência do real. A classificação de substâncias e os termos difíceis com que se rotula as mesmas só serve como remédio para tapar a ignorância. Isso de o intelecto querer que tal ou qual substância possua determinado nome e característica, torna-se absurdo e insuportável, porque o intelecto se presume onisciente, porque se alucina crendo-se que as substâncias e os fenômenos são como ele crê que são, porque quer a intelecção que a natureza seja uma réplica perfeita de todas as suas teorias, conceitos, opiniões, dogmas, preconceitos, pré-julgamentos. Na realidade, os fenômenos naturais não são como se crê que são, e as substâncias e forças da natureza de nenhuma maneira são como o intelecto pensa que são. A consciência desperta não é a mente, nem a memória, nem nada semelhante. Só a consciência liberada pode experimentar por si mesma e em forma direta a realidade da vida livre em seu movimento. Porém, devemos afirmar de forma enfática que, enquanto exista dentro de nós mesmos qualquer elemento subjetivo indesejável, a consciência continuará engarrafada em tal elemento e, por conseguinte, não poderá gozar da iluminação contínua e perfeita.